1 Pedro 3, de 18 a 22. Muito bem, eu vou ler. Os irmãos acompanhem e deixe sua Bíblia aberta durante a nossa pregação. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também pregou os espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos, através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela obra do Teu Santo Espírito e alimenta-nos para a Tua glória. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse é um dos textos da Bíblia. Se você pudesse falar assim, me dê 2 textos da Bíblia complicados. Se você fizer essa pergunta para a maioria dos teólogos, esse é um deles. Esse é um dos textos mais difíceis de ser interpretados na Escritura Sagrada. Só para você ter uma ideia, não é brincadeira que eu vou falar, aqui tem 23 páginas escritas. Tá certo? Então, eu cortei para 17, né? Porque eu acho que até às 5 da tarde a gente chega lá, né? Então, vamos lá. É um texto muito importante, porque nós precisamos entender, meus irmãos, que está acontecendo uma coisa, e a maioria das pessoas, eu diria, não está percebendo o que está acontecendo. Nós fomos levados para questões da nossa vida de tal forma que nós começamos a analisar a vida em perspectiva social. Outras pessoas começaram a pensar que o problema delas é a questão econômica. Outras pessoas começaram a pensar que o problema é político. Outras pessoas começaram a pensar que o problema é intelectual, ou científico, ou psicológico. E assim cada um começou a olhar a Bíblia, a interpretar a Bíblia dentro dessas perspectivas, nessa análise, tentando entender isso desse jeito, transformar a Bíblia, por exemplo, num maravilhoso manual de autoajuda, ou transformar a Bíblia num maravilhoso manual ético, ou transformar a Bíblia num maravilhoso manual científico, ou transformar a Bíblia num manual político, econômico. Mas esse não é o cerne da questão. E quando nós saímos do cerne da questão, quando nós perdemos a perspectiva do coração da nossa existência, nós começamos a navegar em coisas periféricas, que são importantes, mas não são o coração da nossa existência. Existem pessoas que não conseguem progredir economicamente, não conseguem se libertar de questões profundas que causam trauma na sua alma, político, filosófico, científico, econômico também. E elas não percebem que a questão não é aquele ponto que ele está discutindo, a questão é maior, o coração é espiritual. Esse manual aqui é um manual espiritual. Acima de tudo, a Bíblia é um livro espiritual. O que estamos fazendo nessa manhã é um exercício espiritual. Isso aqui é uma reunião aonde nós invocamos, clamamos a presença do Espírito Santo. Ele ministra, Deus está presente, Ele fala aos corações. Ele usa o pregador apenas com a sua voz, mas o poder é de Deus, a graça é de Deus e a glória é para Ele. Isso aqui não é uma aula, isso aqui não é um momento de reflexão ética, sociopolítica, econômica, isso tudo compõe tudo isso aqui, mas isso é muito pequeno diante do coração da nossa reunião. Nós estamos no encontro espiritual e Deus está aqui, a liturgia foi escolhida por Ele, é Deus quem determina que o povo, quando se reúne, deve fazer assim, assim, assim e assim. E é por isso que nós estamos aqui. Não podemos cair nessa armadilha
de esquecer que nós estamos num embate espiritual, nós temos um inimigo espiritual, ele tem armas espirituais. Nós temos um inimigo na Bíblia chamado diabo, Satanás, ele está ativo. E muitas vezes nós achamos que o problema do Brasil é político, o problema do Brasil é econômico, o problema do Brasil é científico. O cerne do problema do Brasil é espiritual. O cerne do problema mundial é espiritual. Nós estamos numa batalha. E às vezes nós percebemos que muitos cristãos, muitos líderes de igreja se esqueceram disso e estão encarando brigas políticas, brigas científicas, brigas filosóficas, brigas sociológicas, tantos elementos, mas esquecendo que isso aí é periférico. O problema é que nós temos um inimigo e ele é tinhoso, ele é ardiloso, ele veio para matar, roubar e destruir, e ele tem poder. Ele usa de artimanhas para conduzir o povo dele às armadilhas. As pessoas começaram a dizer: eu acho, eu penso, eu digo, eu vejo. Meu querido, o cristão não foi chamado para dizer eu acho, eu penso, eu digo. Me desculpa a sinceridade. O cristão foi chamado para dizer: a Bíblia diz, o Senhor fala, é assim que ele orienta. Porque nós estamos vendo até no meio evangélico brigas entre irmãos, por vários motivos. Provérbios diz que Deus abomina a dissensão no meio do seu povo, abomina. Quem promove briga entre irmãos, isto é abominável diante de Deus. Quando você começa a falar mal de alguém, de um irmão de fé, e a criar problema, isso é abominável para Deus. Mas tem gente que diz assim: não, eu sei que a Bíblia diz, mas também fulano, quer dizer, sabe nada. A mensagem entrou pelo ouvido e saiu pelo outro. Se ela não te mudou, não mudou suas atitudes. E quem anda com o inimigo, quem pisa nas armadilhas, fica preso, se envolve no lamaçal do pecado. A palavra do Senhor vem para nos libertar. Nem tudo na vida é guerra espiritual. Você tropeça na calçada, é tombo. Nem tudo. Nós não somos radicais. Mas daí a dar o outro passo, ao outro extremo, dizendo que não, o inimigo não tem nada a ver com isso. Meus irmãos, o inimigo está em estruturas de poder que você nem imagina. É só parar para pensar. Poder econômico, poder político, estruturas de países inteiros. O inimigo é poderoso. Ele está aí, é só você verificar, vai atrás, pesquisa que você vai ver. Não é assim: o mundo está com a filosofia, não, tal governo, tal postura política, judiciária, não sei o que, do poder legislativo, executivo e judiciário no mundo inteiro. Não, isso aí é porque agora estão andando na moda. Não, o diabo está por detrás de muitas coisas dessas. Para com isso. São valores que vão contra o que a palavra do Senhor diz. Vocês estão achando o quê? Que isso é um resultado natural do ser humano, que ele está fazendo uma opção? Tá, não. Ele está seguindo, Efésios 2, ele está seguindo o curso do príncipe da potestade, do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Quem traçou o curso foi Satanás. E nós não podemos aceitar isso calados na nossa vida. Satanás não tem espaço na nossa vida. Nós não somos inocentes, nós não vivemos sem reflexão espiritual. E é isso que Pedro nos convida. Pedro diz assim: vamos mergulhar? Vamos sair do raso? Vamos ver o poder de Jesus Cristo na nossa vida? Vamos ver como Deus nos comunica poder? Vamos ampliar para passado, presente, futuro e eterno a nossa visão? Vamos entender o que está acontecendo aqui? Esse é o convite de Pedro. E ele convida no meio de um povo que estava enfrentando perseguição, aflição, miséria, fome, crise social. Por quê? Por causa da fé. Por causa da fé. Nós temos que abrir os nossos olhos. Chega de sermos pessoas que não consideram o aspecto da batalha espiritual
nesse momento que nós estamos passando. Estamos em guerra sim, é guerra espiritual mesmo, e a igreja está sendo confrontada sim, porque o diabo se levanta contra ela, no mundo inteiro, e ele vai usar todo o poder contra a igreja, e tem líder espiritual esquecendo desse aviso bíblico. Há um ano atrás, na época do carnaval, pode resgatar lá, eu já disse isso aqui, vai lá no YouTube e vê. Eu disse, o mundo passou dos limites, eu disse aqui, sem máscara, ninguém usava máscara no carnaval do ano de 2020. Vocês passaram dos limites com o que estão fazendo com o evangelho e com a pessoa de Jesus, vocês vão ver. Era a minha opinião pessoal, teológica, eu assumo a minha opinião pessoal, não sou profeta do caos, não. Estou falando a partir do que a Escritura Sagrada diz. E olha o que deu. Estamos todos nós aqui de máscara. Nós estamos vivendo uma grande batalha espiritual, que traz peso, que traz tristeza, que traz morte, que traz angústia, que traz brigas, intrigas. É uma vergonha. Muitas pessoas se posicionando aí, eu sou A, eu sou B, eu sou do partido tal, eu sou do partido tal. Eu já disse aqui, tem 17 anos que eu prego nessa igreja, que paciência que vocês têm. Eu já disse aqui, há 17 anos eu digo isso, eu não sou de partido nenhum, eu sou de Jesus, Ele é meu rei, eu defendo o que a palavra diz. Quem vai de acordo com o que a palavra diz, eu digo ótimo. Quem vai contra o que a palavra diz, eu falo, não presta. Simples assim. Simples assim. Agora tem cristão defendendo posturas antibíblicas, posturas políticas antibíblicas, posturas econômicas antibíblicas, posturas sociais antibíblicas. Você acha que Deus vai te abençoar? Você acha que o diabo não está gostando disso? Não é assim que se vive, e é isso que Pedro escreve. E nós precisamos estar atentos ao que Pedro escreve, porque toda a linguagem desse livro é espiritual. Não só de Pedro, a Bíblia toda. Somos convidados a uma reflexão espiritual. Deus nos deu poder, Deus nos deu graça. E o inimigo não vai fazer ciranda na vida dos cristãos, na vida da nossa igreja. Nunca fez e não vai fazer, em nome de Jesus. Porque nós vamos abrir o evangelho e vamos pedir o equilíbrio. Senhor, o que é guerra espiritual? Opa, aquilo ali é. Senhor, aquilo ali não é. Eu que administrei errado mesmo. Senhor, aquilo ali parece guerra espiritual. Ó, me dá discernimento, Senhor. Senhor, aquilo ali eu sei que não é. Equilíbrio. 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 Olha só, capítulo 1, verso 2. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. As palavras usadas no verso 2 de 2 a 5. Todo o vocabulário é espiritual. Ele diz sobre eleição de presciência de Deus, santificação do Espírito, aspersão do sangue de Jesus. Ele fala sobre misericórdia, regeneração, toda a linguagem espiritual, ressurreição. Versículo 7, fé, louvor, glória, honra. Versículo 8, glória. Versículo 9, fé, salvação, alma. Versículo 16, santos. Versículo 19, sangue de Cristo. Versículo 21, fé e esperança. Capítulo 2, versículo 2, leite espiritual, salvação. Versículo 5 do capítulo 2, casa espiritual. Você muda para o versículo 20 do capítulo 2, gratidão a Deus, Jesus como Senhor, pastor, bispo das nossas almas. Capítulo 3, verso 7, a graça de vida, as orações interrompidas, santificai a Cristo. Sobre o que o livro está falando? Sobre coisas espirituais. Sobre coisas espirituais. Então não estamos aqui para discutir questão de política, de economia, de sociologia, de filosofia. Tudo isso se compõe, são coisas importantes. Mas o cerne, o coração, é espiritual. Nós estamos nesse momento, é preciso refletir. Mas aí vem a ação de Jesus Cristo nos acompanhando nessa batalha, versículo 18. Pois também Cristo morreu uma única vez. A palavra rapax no grego, que foi escrito, esse texto foi escrito no grego, significa uma vez por todas. De maneira definitiva, Jesus Cristo veio e morreu, de uma vez por todas. Pelos pecados, o justo que morreu pelos injustos.
Hebreus, no capítulo 9, verso 27, diz que ao homem é dado viver uma só vez, e depois disso o juízo. E no versículo 28 de Hebreus 9, diz assim que o Senhor veio em Jesus Cristo e se ofereceu uma vez para sempre, de maneira definitiva por nós. Então a primeira coisa que o cristão tem que entender é que ele só tem essa vida. Porque tem cristão por aí que fala até outras coisas, mas não é o que a Bíblia diz. Tem gente que acha cristão também que não é, né? E nós estamos aqui com um propósito. Só temos essa vida. E essa vida tem um propósito. E esse propósito é glorificar a Deus. Assim como Jesus que veio, só veio uma vez, se encarnou apenas uma vez, morreu apenas uma vez e ressuscitou. Ele, o justo, por nós, injustos. Morto sim, diz o texto. Para quê? Qual a finalidade? Olha o versículo 18. Tem uma palavra linda nesse versículo 18. É a palavra conduzir-vos. Ele fez tudo isso, versículo 18. Cristo veio, viveu, morreu por nós, para a finalidade, versículo 18, conduzir-vos a Deus. Quando o Espírito Santo pegou Pedro e disse: Pedro, coloca essa palavra aí. Essa palavra é muito importante, porque no contexto judaico, essa palavra conduzir era a palavra usada pelo sumo sacerdote, quando ele pegava o sangue dos animais e ia e conduzia esse sangue até o Santo dos Santos. Só o sumo sacerdote podia fazer isso. Era essa a palavra. Ele ia levar diante do Santo dos Santos a oração do povo pedindo perdão. Era essa a palavra que era usada, conduzir. Mas como Pedro está escrevendo tanto para judeus quanto para gregos, para gentios, essa palavra também era usada no contexto grego. Como? A palavra conduzir era usada no contexto grego, porque essa palavra é a palavra no grego prosagen. O prosaguel, prosago. Existia, quando você chegava no palácio do rei, naquela época do Novo Testamento, e falava assim: eu quero falar com o rei, vinha um oficial que definia se você poderia entrar na presença do rei ou não. Esse oficial, sabe qual era o cargo dele? Como é que se dizia o cargo dele em grego? Prosagogel. Ele era o que te conduzia. Ele era o condutor até a presença do rei. Em Romanos, no capítulo 5, essa mesma palavra, prosagel, aparece, quando diz assim, Romanos 5:2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, prosagel, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes. Versículo 18 de Efésios 2, porque por ele ambos temos, prosagel, acesso ao Deus que é Pai em um Espírito. Efésios 3, verso 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso, prosagel, com confiança mediante a fé nele. E por aí vai. Logo, o que Pedro está querendo nos ensinar? Pedro está querendo nos ensinar que Antigo e Novo Testamento, o sumo sacerdote que entrava para pedir perdão pelo povo, assim como aquele que dá acesso ao rei, é o que Jesus Cristo fez, tem feito e sempre fará por nós. Essa é a obra, foi para isso que ele morreu, para nos dar esse acesso ao Deus Pai. Nós só entramos na presença de Deus Pai, as nossas orações só chegam na presença do Deus que é Pai, pela obra maravilhosa de Jesus Cristo. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus. Portanto, no meio de uma batalha espiritual, quem intercede por nós, quem leva as nossas orações, quem nos qualifica para entrar na presença do Rei, foi a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. Ele é o Senhor, Ele nos conduz. Por isso que Ele diz no final dos Evangelhos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Quando nós estamos enfrentando crise econômica, crise política, crise existencial, nós temos que clamar: Senhor Jesus, pela obra do Senhor na cruz, vem meu resgate, me dá força, me dá poder, restaura, Senhor, a minha jornada. E não é ficar buscando subterfúgios ali, acolá, como se isso pudesse te ajudar de maneira plena, total.
Às vezes você está no meio de uma batalha espiritual usando armas carnais. Não vai conseguir. Você está numa batalha espiritual. Não usa arma carnal em vez de batalha espiritual. Nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos. Fala-se muito pouco sobre essa obra maravilhosa de Jesus, esse universo, essa dimensão, que a teologia sistemática chama de dimensão mística da nossa união com Cristo. Lois Berkhoff, grande Lois Berkhoff, um capítulo inteiro falando sobre isso. Então nós somos chamados por Deus para essa conexão. A nossa conexão é espiritual. Nossas forças são espirituais. Nossa confiança é espiritual. Nosso Rei é o Deus espiritual, maravilhoso. Tudo ficou para trás. Tudo se faz novo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O cristão não fica carregando malas e malas de seus pecados antigos, porque Cristo pagou por elas na cruz do Calvário. Larga esta bagagem. Enquanto que o mundo está tentando te abrir, fazer abrir malas das suas bagagens antigas, né? Deus diz assim: larga para lá, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Eu estou indo para Nova Jerusalém, onde não vai haver mais morte, dor, miséria, fome. Eu estou indo para Nova Jerusalém. Isso aqui passa rápido. Você acha que eu vou lutar por isso aqui, brigar por isso aqui? Você está enganado. Meu alvo é outro. Eu vivo para glorificar a Deus. Eu vivo para a glória de Deus. Eu vivo grato por tudo que Deus tem me dado. Meu alvo é aquele ali. Vocês estão querendo que eu vou brigar por coisinhas dessa terra aqui? Vocês estão muito enganados. Vou ficar sob liderança de homem qualquer aqui? Não. Toda a autoridade é instituída por Deus. Oro por eles. Deus abençoe, mas meu foco é lá. E o inimigo não vai tirar esse foco de mim. Porque desde o passado, essa é a proclamação do Evangelho. Versículo 20, 19. Aí entra o texto difícil. Jesus, diz o texto, é o proclamador. Versículo 19 diz: no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, nos quais outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardada nos dias de Noé, enquanto Noé, preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvos através da água, como que prefigurando o batismo. Na teologia reformada, são várias interpretações desse texto, mas eu vou tentar aqui, não sei como, mas vou tentar resumir para você aqui, vou te ajudar nessa caminhada. A primeira interpretação é que o Senhor Jesus então teria morrido e ido até o inferno e proclamado sua vitória. Essa é uma tradução mais luterana. Ele foi e proclamou a vitória entre os mortos. Ele chegou lá e querixou, proclamou sua vitória entre os mortos, aos espíritos em prisão, e depois ele vai ao céu, e depois ele desce, é ressuscitado e vai daí em diante. Tem um problema nessa interpretação. É porque não tem sentido lógico Jesus ter morrido e descido até o inferno. Porque ele é o nosso modelo. Tudo o que aconteceu com Jesus acontecerá conosco. Colossenses vai dizer sobre isso, Filipenses também, a palavra que Jesus é o nosso modelo. Logo, quando Jesus estava na cruz do Calvário com o ladrão na cruz, Jesus disse assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Logo, se Jesus, ao fechar os olhos aqui na terra, 1 Coríntios capítulo 15, abriu os olhos no céu, ele não pode ter passado pelo inferno antes. Por que ele passaria pelo inferno? Para proclamar a vitória dele. Olha, a vitória dele já foi declarada para o universo inteiro, não precisa sair geograficamente visitando cada lugar. Ele é o ser que a tudo preenche. Se não, e se ele é o modelo para nós também teríamos que, ao morrer, o cristão passar pelo inferno para avisar: ó, venci, hein, galera, e aí se subir para o céu. Não existe um texto bíblico que fale sobre isso. Então a interpretação reformada, e eu recomendo vários textos sobre isso, mas sem dúvida o melhor deles é o do Dr. Heber Campos, professor lá do Andrew Jumper, que foi meu professor, o pai, tá? Que tem o filho e o pai. Em 1999, na revista Fides Reformata, ele escreveu largamente sobre isso, você acha na internet. A interpretação reformada melhor,
que eu gostaria de propor para você, até seguindo essa proposta dele, é a seguinte, são vários os teólogos que concordam com isso. Quando diz aqui, nesse versículo, que o Senhor pregou os espíritos em prisão da época de Noé, é porque o profeta, quando falava naquela época, falava em nome de Deus. Era Deus falando através do profeta, era Deus falando através do patriarca. Então, quando Noé proclamou para os daquela época, na época da arca, sobre a salvação, ele o fazia debaixo do poder, da autoridade dada pelo próprio Senhor Jesus. Deu para entender? Então, esses espíritos eram esses espíritos que estavam cativos pela obra do inimigo na época de Noé. E daí, ao proclamar ali, eles não aceitaram, os que foram salvos, apenas 8, como que através da água, prefigurando, portanto, o batismo. Eu acho que essa interpretação ajuda bastante. E o texto continua. Agora, o texto vai dizer, também nos salva, segunda Pedro vai chamar Noé de pregador da justiça, tá? Só para te dar um link aqui importante. Então, agora, tudo isso assume uma nova dimensão por meio da ressurreição de Cristo Jesus, final do versículo 21, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado o quê? Olha a linguagem que está aí, todinha espiritual. Ficando subordinado anjos, potestades e poderes. Portanto, a obra de Cristo Jesus por nós, ela é uma obra completa que pega toda aquela teologia do Antigo Testamento, do sumo sacerdote, que era aquele que conduzia as orações. Toda a teologia do Novo Testamento, o pano de fundo do oficial que nos introduz diante do rei, anunciando que a palavra, desde a época de Noé, que não mudou, é palavra para aqueles que aceitam de salvação, batismo, nova realidade espiritual, e de perdição para aqueles que ficam presos aos espíritos malignos e às propostas deles. Esse é o grande quadro que está sendo pintado aqui para nós. Espero que você tenha captado esse grande quadro, que ele é muito bonito. E aí o Senhor vem e diz assim, depois de ter ido para o céu, passado, versículo 20, está à destra de Deus no presente, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Portanto, esses inimigos não têm poder sobre nós. Pela obra de Cristo Jesus na cruz, o inimigo não tem poder sobre a nossa vida. Ele pode nos induzir, ele pode nos prender em armadilhas, até o cristão clamar pelo sangue de Jesus Cristo. Porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E nós precisamos olhar para esse texto e perceber a beleza dessa subordinação pela autoridade de Cristo Jesus em nossas vidas. O texto paralelo a esse é Colossenses capítulo 2, versos 8 a 15. Se você puder abrir aí. Colossenses capítulo 2, verso 8 a 15. Olha como o texto é paralelo. Só que agora não é Pedro que está escrevendo, é Paulo. Mas é o Espírito Santo que é o grande inspirador dos textos da Escritura Sagrada, né? O autor da Escritura. E ele traz essa alerta, ele diz, gente, desde aquela época, fiquem atentos. Olha o que ele diz. Colossenses 2:8. Cuidado, que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia, com as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele, ou seja, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade, ele tem autoridade sobre tudo. Nele também fostes circuncidados ao batismo, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fossem ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Aí ele diz, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, coloca Efésios 2 do lado que você vai entender, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, e tendo, olha que linda essa palavra, cancelado, palavra usada para rasgar um documento formal na época.
Quando você pagava um documento que você devia, ele rasgava o documento. Esse é o sentido dessa palavra. Eu não devo nada para Satanás. Jesus rasgou meu escrito de dívida. Eu não devo nada para Deus, porque Cristo pagou. Eu não devo nada a nada, porque Cristo me salvou. Não vou ficar carregando peso para anular a obra de Cristo Jesus. Quando Cristo morreu, Ele pagou o nosso escrito de dívida diante da justiça do próprio Deus. Não foi para Satanás, foi diante do próprio Deus. Por isso que Deus não precisa descer para o inferno para avisar nada. O escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Ele removeu isso inteiramente, encravando na cruz. Agora, olha que lindo isso. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que eu queria ficar a tarde inteira falando com vocês, mas eu tenho que terminar, né? Tá bom, pastor Leonardo, o que eu levo para casa? Meus irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Nós estamos no meio de uma batalha, isso aqui não é brincadeira, não. E essa batalha, ela é o cerne dela espiritual. Olha o macrosistema. Qual o primeiro país que imunizou a população no mundo na Covid? Israel. Por acaso? É por acaso? Não, Israel é um país pequeno, Suíça também é. Mônaco é menor ainda. Você vai passar isso, essa leitura despercebida, assim, vai olhar para Israel e dizer, tá, os países mais avançados. Mas aí, está tudo tranquilo lá em Israel, não está? Está não. Está não. Porque o mundo não pode viver nem uma esperancinha de paz. Porque nós estamos no meio de uma batalha espiritual. E o inimigo veio para matar, roubar e destruir. E tem gente que não vê a ação do inimigo no macrosistema mundial. Está aí, é evidente. Está evidente. Isso nos afeta? Se nós não buscarmos armas espirituais para enfrentar esse inimigo espiritual, vai nos afetar muito mais do que nós imaginamos. Mas se nós entendemos que isso tudo faz parte de uma grande batalha, mas que ela já está vencida em Cristo Jesus, e que o povo de Deus, que se chama igreja, o povo de Deus se chama igreja, espalhada pelo mundo inteiro, tem que ficar atento a esses sinais, e clamar pelo sangue de Jesus, e dizer, Senhor, nos dê sabedoria. Eu sei que nem tudo na minha vida é guerra espiritual, mas Senhor, eu não quero ser inocente e achar que nada é espiritual. Me dá força, me livra, me guarda. Entra na sua casa, ora e diga, Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo qualquer ação do inimigo nessa casa. O inimigo não tem poder nessa casa, o inimigo não tem poder nessa igreja, o inimigo não tem poder no nosso trabalho. Nós precisamos falar, verbalizar, orar, inserir isso na nossa agenda. Senhor, tira os nossos pés de armações que estão por aí, filosóficas, ideológicas. Tem misericórdia, abre a minha visão e me liberta disso. E você vai ver como é que você vai andar leve. Você vai andar mais tranquilo, porque você foi no cerne do problema. E você orou no cerne do problema, com a autoridade que Jesus te deu. A autoridade que Jesus te deu. Nós precisamos resgatar isso. Essa violência urbana, esse terrorismo, essas guerras, essa vontade de calar a igreja para não pregar o evangelho, isso é do diabo. Estou dando nome, endereço, telefone, sou pastor tradicional, calvinista, daqueles que para levantar a mão pensa 3 vezes. Mas o diabo não me engana não. Não me engana não. Ele está tentando passar despercebido. Opa, influenciando todo mundo, sem ninguém falar, sem ninguém pensar. É só política, é só economia, é só ideologia, é só filosofia, é só trauma, é só não sei o quê. Ai, tadinho de mim. Não, aqui não.
somos libertos, andamos debaixo do poder do Senhor, pela graça de Deus, Ele é fiel, Ele tem nos conservado, e nós vamos andar proclamando esse Evangelho, porque as pessoas precisam da libertação que só o Evangelho pode trazer, a libertação que só o Evangelho pode trazer, para a glória de Deus, segundo o poder dEle. Nós sabemos a verdade, pela graça, portanto vamos proclamá-la inteira, não Evangelho fragmentado, Evangelho inteiro. É isso que o mundo precisa ouvir. Que Deus assim nos abençoe. Vamos erguer a cabeça, não pelas nossas obras e poder, mas pelo poder de Jesus Cristo na cruz. Vamos caminhar, vamos proclamar e vamos viver de tal forma que as pessoas possam perguntar: qual a razão, que é o que Pedro vai dizer, da sua fé? Por que você vive dessa maneira tão leve? Você possa dizer: porque a palavra de Deus me ensina, o Espírito Santo de Deus me liberta. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, tem misericórdia de nós. Sabemos, ó Deus, que precisamos ter sabedoria em tantas áreas da nossa vida, e muitas vezes nos falta discernimento em tantas áreas, e que devemos usar, ó Deus, todos os elementos que o Senhor colocou na nossa vida para refletirmos e sermos mais produtivos, mas acima de tudo, Senhor, acima de tudo, não nos permita perder a visão bíblica de que estamos numa batalha espiritual e que existe um inimigo, e que esse inimigo está ativo, mas ele não tem poder sobre nós. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, se existem pessoas aqui que estão sendo induzidas, levadas, ó Deus, a esses laços ideológicos e de tantas outras formas que o inimigo tem traçado para tirar as pessoas do caminho da pureza e da verdade da Tua Palavra, que seja repreendido em nome de Jesus Cristo. E que haja, ó Deus, em todo o povo do Senhor, a alegria da leveza, do perdão e da autoridade de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Abençoa-nos, pois nós oramos agradecidos, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador.